Bom dia, bom dia. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Por esses dias eu estarei falando aqui na primeira carta aos Coríntios, a partir do versículo de número 6 do capítulo 2. Por quê? Deus tem falado muito ao meu coração a esse respeito. E essa carta, ela fala sobre a sabedoria. Nós temos que entender que quando o apóstolo Paulo começou a enviar essas cartas às igrejas, Deus estava falando com ele para instruir as igrejas a respeito daquilo que ele queria ensinar. Quando eu falo ele aqui, que Deus queria ensinar através da vida do apóstolo Paulo. Por quê? Muitas dessas cartas aqui, elas foram escritas por esse grande homem chamado Paulo de Tarso, para instruir as igrejas do Senhor naquele tempo. Diz assim, a primeira carta aos Coríntios, a partir do capítulo 2, no versículo 6. Todavia falamos sabedoria entre os que são perfeitos, porém, não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que são reduzidos a nada. Mas nós falamos a sabedoria de Deus em um mistério, mesmo a sabedoria escondida, a qual ordenou antes do mundo para a nossa glória. Eu vou repetir aqui porque eu pulei uma palavrinha muito importante. Mas nós falamos a sabedoria de Deus em um mistério, mesmo a sabedoria escondida, a qual Deus ordenou antes do mundo para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, pois se a tivessem conhecido, eles não teriam crucificado ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Diz assim a palavra do Senhor a você que está me ouvindo hoje. Por que, Rosana, você quer falar a respeito dessa sabedoria? Porque Deus muito tem falado ao meu coração nesses últimos dias. Quando, nós percebemos que há um silêncio por toda parte que a gente não compreende, você pode ter a certeza que Deus está preparando algo, que Deus está trabalhando naquilo que discerne o que Ele quer fazer, ou quer seja na sua vida, ou quer seja na história do seu país, da sua cidade, do seu município, ou quer seja em torno de todos aqueles que você ama, da sua família. E nós precisamos entender que quando Deus está trabalhando, é porque é algo grande, algo precioso e muito importante para aquele tempo, o qual Deus determinou que todas as coisas fossem feitas. Nós temos que entender que aqui na sua palavra, Deus fala que nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Conheceu o quê? A sabedoria deste mundo. A sabedoria de Deus. A sabedoria desse tempo. Mas a sabedoria de Deus com D maiúsculo. Nós temos que aprender a discernir quando é o homem que está falando e quando é Deus que está falando. Eu posso, em alguns vídeos aqui, começar a ensinar para você como Deus fala comigo, como eu consigo entender quando é de Deus e quando não é de Deus. Eu posso sim falar um pouco a esse respeito, porque eu tenho vivido tantas situações e eu percebo quando é Deus que fala, quando é Deus que não fala, quando não é Deus. Então, aqui está falando desse tipo de sabedoria. Nesse capítulo todo aqui que eu li, Deus está nos ensinando como entender essas coisas. E quando eu estava ali escovando os dentes, e Deus falando comigo, porque Deus fala a todo tempo, Quando a gente silencia a nossa voz, Deus fala ao nosso coração. Às vezes nós temos que, pôr um zíper na boca para ouvir a voz de Deus.
E aí eu estava lá escovando meus dentes e Deus falando. E Ele me deu essa palavra e foi falando comigo a esse respeito. Que eu tenho que separar o que é de Deus e o que não é de Deus. Quando o homem fala, é diferente. Quando Deus fala, é diferente. Quando Deus fala, Deus confirma para você, de uma forma ou de outra, que é dele. Ontem, por exemplo, eu estava com um papel e uma caneta em determinado lugar e eu anotava. Quando era Deus falando, eu anotava. Eu consigo saber, porque Deus está confirmando o que Ele já me falou, o que eu já ouvi e o que eu já vivi em determinados horários do dia que eu estou vivendo, do dia anterior. Deus é assim, Deus trabalha confirmando aquilo que Ele nos falou. Então tem como você saber quando é de Deus e quando não é de Deus. Aqui fala, todavia falamos sabedoria entre os que são perfeitos. Porém, olha só, sempre tem um porquê, entretanto, contudo, todavia e um porém. Aqui está, porém, não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que são reduzidos a nada. Por quê? Quando é de Deus, há progresso. Quando é de Deus, acontece. Não é invenção humana. Nós temos que começar a entender essas coisas. A sabedoria de Deus, aqui ó, mas nós falamos a sabedoria de Deus em um mistério, mesmo a sabedoria escondida, a qual Deus ordenou antes do mundo para a nossa glória. Ele já havia ordenado essa sabedoria para nossa glória. Aqui Deus está falando sobre a sabedoria que Ele dá ao homem. Compreende? A glória é de Deus, mas Deus dá sabedoria também para a glória do homem. Por quê? Quando Deus quer levantar um servo, um filho seu, que é menosprezado, que é pisado, quando Deus quer avivar o Espírito Santo dentro daquela pessoa, aí aqui fala, olha, a qual Deus ordenou antes do mundo para a nossa glória. Mistério e sabedoria dele. Mistério e sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é completa, eficaz. É isso que eu quero te dizer. Porque quando é de Deus, acontece. E eu vou vivendo e vai acontecendo. Eu estou aqui lembrando que eu ando sempre com a minha filha. A minha filha é um chaveirinho meu, assim, precioso. Ela está sempre comigo no carro, nos lugares onde eu vou. Então, quando eu falo com ela, olha, Júlia, isso. E aí, horas depois acontece, ela, mãe, mas por quê? Porque ela está aprendendo a conviver, né? E a entender quando Deus está falando, quando é de Deus, quando não é de Deus. Então, graças a Deus que ela consegue perceber isso, ela consegue ver isso. Então, ela sorri, ela brinca, ela fica assim, mãe, nossa, sabe? É maravilhoso isso, porque o Espírito de Deus fala conosco. O Espírito de Deus comunica a nós o que está por vir, o que está para acontecer, o que está acontecendo também. Então ele comunica quando é inverdade e quando é verdade. Porque a verdade é de Deus, a inverdade é do homem. Compreende? Então aos poucos eu vou aqui fazendo essas leituras, vou gravando, vou colocando, disponibilizando aí para que você entenda. Isso para quem tem interesse em entender sobre a sabedoria de Deus e sobre a sabedoria do homem. Deus me mostra quando alguém vem e fala uma coisa ou uma profecia que não é de Deus. E eu entendo. E outra coisa que eu quero falar com você que é muito importante. Que quando é Deus falando, quando a sabedoria é de Deus, se tem várias pessoas no ambiente cheias do Espírito de Deus, essas pessoas em comum acordo conseguem discernir também. Porque o Espírito de Deus, ele é um só. Ontem eu vim no carro explicando isso para minha filha quando eu vim do culto. Por quê? Eu falei, Júlia, olha, quando é de Deus, né, essas pessoas que também são cheias do Espírito Santo, que também conhecem o teor da verdade de Deus,
elas também entendem, conseguem sentir a mesma coisa que eu consigo sentir, ou que você consegue sentir quando está cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, eu estava explicando isso para minha filha, o Espírito Santo de Deus, ele é um só. Então, se Deus comunica a mim determinada coisa, e eu falo aqui, e a pessoa que tem o Espírito Santo, ela consegue testificar se eu estou falando da carne ou se eu estou falando do Espírito. Se eu estou mentindo para obter a glória para mim, ou se eu estou falando a verdade para manifestar a glória de Deus. Entende? Olha que coisa maravilhosa, né? E eu vou continuar gravando aí mais vídeos aos poucos, porque Deus tocou no meu coração para fazer isso, por causa de alguns acontecimentos no dia a dia, por onde eu vou, por onde eu passo. Porque Deus não quer deixar a sua igreja ser enganada mais. E graças a Deus que Deus tem colocado pessoas sábias para guiar as suas ovelhas, né? Tem muita gente sábia, tem muita gente cheia do Espírito Santo de Deus. E eu amo conviver com pessoas assim, e quero também que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, para que você não seja mais enganado por falsos mestres.